Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 295, módulo 21. O assunto: utilização do capacitor, que também é conhecido como condensador. Vamos lá? Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos que existe um capacitor que também é conhecido como condensador. Observe que está ligado no mesmo circuito do platinado. Apesar de não ser muito claro, o capacitor ele está na realidade sobre o platinado. No sistema de ignição de automóvel, este capacitor é frequentemente chamado vulgarmente de condensador. Condensador. Vocês, aluno, poderá lembrar que um capacitor é um componente que armazena energia elétrica. Para entender a necessidade de usar um capacitor, vamos novamente olhar com atenção o diagrama ao lado. Preste atenção no diagrama. Observe que o interruptor, que está representando o platinado, ele abre e fecha o circuito primário do transformador. Quando o interruptor for aberto, o campo magnético ao redor do enrolamento primário cai para zero. Isso então gera uma tensão muito importante no secundário do transformador e, ao mesmo tempo, induz uma contratensão elevada no primário. A contratensão, ela tenta manter a corrente fluindo mesmo que o platinado esteja aberto. Esta contratensão é suficiente para fazer um arco elétrico pular sobre o contato do platinado. Uma coisa interessante acerca de um circuito elétrico é que é quase impossível abrir um interruptor num circuito indutivo sem ter que formar um arco elétrico entre os contatos. Preste atenção, aluno. Uma coisa interessante acerca de um circuito elétrico é que é quase impossível abrir o interruptor num circuito indutivo sem ter que formar um arco elétrico entre os contatos. Se você colocar um capacitor sobre o contato do platinado, a contratensão carrega o capacitor quando o platinado ele for aberto. Preste atenção, aluno. Se você, aluno, colocar um capacitor sobre os contatos do platinado, a contratensão carrega o capacitor quando o platinado for aberto. O capacitor armazena a energia que iria causar uma faísca sobre os contatos do platinado. Portanto, usando o capacitor, não haverá formação de arco elétrico entre os contatos. Isso é importante. Por quê? Porque o faiscamento contínuo nos contatos dos platinados irá eventualmente causar a queima do mesmo. Você deve lembrar desse ponto importante. Se os platinados num sistema de ignição forem queimados, pode ser uma indicação de que o capacitor não está mais funcionando. Preste atenção, aluno. Se o platinado num sistema de ignição for queimado, pode ser uma indicação de que o capacitor não está mais funcionando. Um bom mecânico irá sempre trocar o capacitor toda vez que trocar os platinados. Em uso real, o capacitor danifica-se e pode não oferecer boa proteção para o platinado. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!